Nos últimos dias, uma decisão do governo chamou a atenção do mundo. O Ministério das Finanças de Angola cortou 77% das mordomias com os parlamentares. Cortes diretos na aquisição de novas viaturas, vestido de combustível, passagem, seguros, saúde, telecomunicações, bilhetes de passagem. Ou seja, os parlamentares pediram para a compra de novas viaturas 78 mil milhões de kwanzas e o Ministério das Finanças deu-lhes apenas 138 milhões. Ou seja, os parlamentares queriam comprar 1000 viaturas e receberão apenas uma viatura se considerarmos cada viatura custar 100 mil dólares. Para deslocações, os parlamentares pediram 25 mil milhões de kwanzas, o Ministério das Finanças cortou para 1,2 milhões de kwanzas. Para bilhetes de passagens, os parlamentares pediram 9,1 milhões de kwanzas, o Ministério das Finanças cortou para 991 milhões de kwanzas. A preocupação profunda não é o que foi cortado, mas sim por que apenas agora o governo realizou esses cortes. Será que estamos em presença de uma pressão financeira e econômica ou uma crise mais séria do que parece? Ou estamos em presença de uma estratégia política para que se possa persuadir mais pessoas em volta do governo? Neste vídeo analisaremos o que é que está por detrás dessa decisão, como é que essa decisão descreve a atual situação econômica do país e, o mais importante, como é que esta decisão afeta a vida de cada cidadão angolano. Fica aqui, se faz favor, até o final do vídeo para não perderes nenhum ponto. Subscreva, partilha. O seu like no pagamento é meu salário, é a razão pela qual volto para cá sempre que possível. Como é que eu lhe convidar a fazer parte do maior grupo do WhatsApp da Lusofonia? A Servos Comunidade, lá onde você receberá no seu WhatsApp todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo e também comentários meus. Por apenas 1.500 kwanzas ou 3 euros todos os meses. O convite está no primeiro comentário ou aqui no QR Code. Se você é empresário, empreendedor, tens um projeto, anuncia aqui no canal. Os meus contactos estão aqui no meu site ou na descrição deste vídeo. Sem mais voltas, vale aqui dizer que esta decisão já é antiga, desde 2022, que os parlamentares pedem um orçamento geral do Estado para a Assembleia Nacional. O Ministério das Finanças sempre corta para alguns pedaços, mas nunca tão cirúrgico a ponto de ser uma redução em volta dos 77%, segundo estudos do Jornal Expansão. A pergunta do fundo é: por que Angola começou a cortar apenas agora privilégios aos deputados? Será que não há dinheiro? O que cortes no Parlamento revelam sobre o país? Que benefícios para os cidadãos angolanos esta decisão? Esses cortes podem ser estratégicos ou face a uma realidade que se está a viver. Se olharmos a atual conjuntura econômica de Angola, podemos ler que poderá existir uma certa pressão nas contas públicas, não há dinheiro, por isso precisamos apertar o cinto. E quando os cortes começam a chegar no Parlamento, é porque a situação está mesmo profunda, porque geralmente cortam-se financiamentos, investimentos públicos. Quando os cortes começam a cair para os bolsos parlamentares, amanhã do Executivo, é porque realmente a situação está apertada. Logo, ou há uma pressão às contas públicas, ou está a tentar se controlar o caminhar para mais dívidas, melhor não comprar mais viaturas, porque essas contas acabam por ser sempre em dólar. Menos viaturas, menos dívidas. Ou seja, alguém despertou para a necessidade de um controle financeiro a nível do Parlamento. Pode também significar aqui um sacrifício partilhado, ou seja, nós, país, estamos a viver um momento difícil, o povo está a viver um momento difícil, e o Estado, o terceiro poder, e o Parlamento, que é um dos poderes do Estado, precisa partilhar o sofrimento do povo. Ou seja, vamos reduzir subsídios para demonstrar que estamos também a sofrer com vocês. Pode também ser uma forma de poder aqui reduzir a pressão pública sobre o governo e, infelizmente, os parlamentares que vão por ser sempre aqueles que mais sofrem, porque são aqueles que dão a cara pelo público. Foram eleitos pelo público, estão lá para defender o público, logo deverão ser os primeiros a sofrerem pelo povo. Porque esses cortes, para chegarem aos ministros, aos governadores, vai demorar algum tempo. Portanto, infelizmente, os parlamentares sempre são e serão a primeira frente a sofrer quando a questão é cortar os fundos públicos. O governo pode estar aqui preocupado em melhorar a sua imagem face aos seus parceiros internacionais, para empréstimos também, demonstrando que claramente está preocupado com as contas públicas, cortando custos, ou seja, melhorar a imagem do país em relação aos custos públicos.
Outro sim, está à procura de financiamento e precisa dizer ao mundo de que eu estou a cortar custos e se você emprestar dinheiro será apenas para investimento e mais nada. Mas o que é que realmente estes cortes refletem em relação à situação econômica do país? Revela claramente que as receitas do governo diminuíram, há menos receitas com imposto, menos receitas com petróleo, nosso forte. Revela claramente que as despesas do governo diminuíram e o governo angolano tem como grande fonte de receita os impostos e recursos naturais. Ou seja, há menos receitas com petróleo, com madeira, com cobalto, com ferro, com zinco e também há menos receitas com impostos. Ou seja, precisamos de formalizar a economia, para sim arranjar ou descobrir outros poços de petróleo, como por exemplo já aconteceu a descoberta de mais um poço de petróleo no país. Também revelam que as despesas públicas cresceram, ou seja, o governo tem recursos humanos maior, ou tem projetos maiores, tem outros custos nos últimos anos, os custos do governo nos últimos anos aumentaram, portanto, percebeu-se que se calhar, cortando aqui e acolá, conseguiremos dar vazão a todos os problemas que nós temos do ponto de vista de finanças públicas. Também pode revelar que existe um déficit orçamental, ou seja, estamos a gastar mais do que nós ganhamos, razão pela qual precisamos cortar alguns gastos. O que é déficit? Eu ganho 100 mil, os meus gastos são 150 mil, tenho 50 mil negativos todos os meses e eu preciso buscar esse dinheiro em algum lugar. Ou eu aumento as minhas receitas ou eu corto os gastos. E cortar gastos dos parlamentares poderá ser uma das vias que o governo encontrou. Por último, também pode significar um sinal de desaceleração econômica, ou seja, temos poucas empresas, ou se temos empresas que estão a ir à falência ou não estão a gerar receitas para o governo como se esperava. Menos empresas ou muitas pequenas empresas e falta de grandes empresas, como por exemplo os industriais, que contribuem muito mais com impostos do que as pequenas empresas voltadas aos serviços. E a solução para este problema claramente passa pela industrialização. Para se industrializar é preciso energia e água. Nós já temos subsolos, temos cérebros, falta energia, água e claramente cérebros a funcionar. Dinheiro poderá vir internamente, poderá vir de parceiros internacionais, mas é preciso que haja energia e água para que haja industrialização. Energia poderá ser eólica, poderá ser térmica, poderá ser solar, poderá ser nuclear, atenção Angola também. Infelizmente, quando o governo corta gastos públicos, o primeiro sinal para as famílias é preocupante, porque se o governo está a cortar despesas é porque deverá ter problemas a nível de cash flow, a nível de receita, a nível de ganhos. Estamos a focar sem dinheiro. Isso, o que devia alegrar as famílias quando o governo corta os custos, preocupa, porque estamos habituados a um governo gordo que sempre gastou bastante com os seus políticos e quando começa a reduzir os gastos, é sinal de que está a ficar sem dinheiro. Isso preocupa as famílias, consequentemente aumenta a poupança, leva a correria às compras, leva as reservas de emergência, recorre-se aos bancos levantar dinheiro, ou seja, parece que é um sinal de crise a vir. O primeiro sinal para as famílias é este. Mas pode também, acima de tudo, reduzir os custos públicos. Ou seja, se o Estado está a cortar gastos, o Estado vai também reduzir os custos públicos. E quando há redução de custos públicos, menos investimentos em infraestruturas, quer dizer que também haverá menos emprego, porque ainda olhamos para um país em que grande parte da massa humana é contratada pela função pública e grande parte das empresas tem contratos com o governo. Quando o governo começa a reduzir custos, na nossa conjuntura, no nosso contexto, não se nada que algumas empresas vão perder contrato, algumas empresas vão parar, algumas obras vão parar e também claramente as famílias ficam tensas porque é um sinal de que, calma aí, algo não está a correr bem porque eles estavam sempre habituados. Mas num jovem que sempre mostrou a sua vida rica, boêmia na internet, de repente começa a mostrar uma vida mais humilde, a viajar na primeira classe, a viajar na classe econômica, ou já não faz postes nenhum. Isso não preocupa ninguém? Claramente que preocupa, porque exibir, gastar bastante não é um sinal de riqueza, é um sinal de desperdício. Havia um desperdício, agora está a ganhar razão. Se está a ganhar agora razão é porque alguma coisa claramente não está a correr nada bem. Mas também é um sinal positivo, pode claramente fazer com que pessoas devolvam confiança ao governo. Se estão a diminuir os custos públicos, estão a ter razão da situação, estão a ter muito mais controle, vamos confiá-lo. Ou seja, o novo governo, o novo pessoal, quem está a trabalhar ali, mudou o mindset a nível das contas públicas, está mais consciente, se calhar está agora disposto a levar o país a outros rumos. Se calhar cortou gastos aqui para investir mais na educação, saneamento básico, menos poeira, mais água limpa e mais educação. Se calhar
estamos em presença de uma mudança de paradigma no governo, ou então, se calhar, estão preocupados com as próximas eleições que claramente se aproximam em menos de 2 anos. Para você, estes cortes são estratégicos ou têm a ver com a pressão a nível das contas públicas? Deixa aqui o teu comentário se faz favor, faz um like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Deus abençoe.